Turma, agora vamos começar o último módulo, né? Que é o módulo 3, falando sobre malha fina e cuidados no preenchimento. Então, malha fina, né? Então, pessoal, malha fina é o procedimento que a Receita Federal faz uma revisão sistemática de todas as deliberações de imposto de renda de forma eletrônica. Então, o que ela faz? Ela faz uma revisão sistemática de todas as deliberações de forma eletrônica. Então, ou seja, nessa revisão sistemática, nessa checagem, né, ela faz o seguinte, são efetuados cruzamentos de informações com dados disponíveis no sistema da Receita. E aí são identificados os erros de preenchimento, informações inconsistentes que podem caracterizar a infração à legislação tributária. Então, malha fina é o quê? Não necessariamente você é um grande problema. De repente você, quando preencheu e transmitiu a declaração, teve algum erro de preenchimento, alguma informação que estava inconsistente, e aí você cai na malha fina, ou seja, é a lista em que esse sistema da Receita Federal ela pega e fala, ó, tem essa pendência aqui, ó, aí comunica para o auditor e o delegado da Receita Federal, eles vão analisar aquela pendência, se for uma pendência realmente importante, eles vão estar informando para o contribuinte que tem que sanar essas pendências. Se não, a pendência está sanada, eles continuam e diz que a declaração está ok, está certinho, bonitinho, tá? Então, o contribuinte deve proceder o quê para não cair na malha fina? Então, vamos lá. Não emitir rendimentos, nunca, sempre botar os rendimentos, porque, como já falei, a outra ponta também informa que pagou para você. Digitar os valores e dados de forma correta. Digitar o CPF de forma correta. Incluir sempre despesas comprovadas. Mais uma vez, tá vendo? Comprovadas. Não incluir gastos que não são dedutíveis. Lembra que a gente falou lá na ficha de pagamentos? Você botar despesas e gastos que, poxa, não são dedutíveis. Para que você vai colocar? Então, não coloca esse tipo de informação, né? Informar todas as explicações financeiras. Informar todos os seus dependentes. Todas as rescisões trabalhistas, se você teve uma rescisão trabalhista naquele ano ou mais de uma, você tem que informar. E venda de bens, tá? Todos os bens que você vender, você tem que informar. Malha fina, vamos limpar aqui. Algumas das principais razões que fazem com que o contribuinte caia na malha fina. O erro no preenchimento das fichas. Isso aqui é, poxa, é normal pra caramba. Tem que ter muito cuidado com o preenchimento dessas fichas, né? Porque quando tem esses erros aí, é uma das principais razões que o contribuinte cai na malha fina. Quando ele omite informação financeira, omissão. Quando faz contradição nas informações enviadas em contrapartida da outra parte, lembra que eu falei? Tá vendo? Você tem que sempre, ó, informar certinho, porque a outra parte também vai informar, tá vendo? Então, se tiver uma contradição nessa contrapartida, por exemplo, você enviou que recebeu X, aí a outra parte falou que você recebeu foi Y, na verdade ela pagou Y. Então, a Receita Federal, o que ela vai fazer? Opa, vai perguntar primeiro para você, vem cá, tem uma pendência aí, ó. A empresa falou que te pagou X, Y. Você está informando que pagou e recebeu X. O que está errado aí? Aí quando você vai ver, ih, não, foi eu que digitei errado. Você vai lá e tem que fazer a declaração retificadora. Isso é motivo para você cair na malha fina. E isso pode tanto ser pessoa física ou jurídica, a outra parte, entendeu? Ela pode ser essa ou essa aqui. Então, muito cuidado nessas contradições. A pessoa fala, tem que ter muito cuidado porque e a outra parte já também declara para a Receita Federal. Todo ano, em fevereiro, até fevereiro, as empresas ou então as pessoas jurídicas que fazem pagamento para uma outra pessoa e tal, ela sempre informa no DIRF-PF quanto que ela pagou para aquela pessoa. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, a empresa informa para a Receita Federal quanto pagou no ano anterior, no ano calendário, para os seus funcionários. E aí, quando você vai fazer a sua declaração, você tem que informar o que a empresa pagou. Se você informar um valor menor ou a maior, vai dar divergência e aí vai cair na malha fina. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Vamos limpar aqui. A ausência de declaração nos últimos 5 anos, então muito cuidado. É motivo de cair. Você fica 5 anos sem declarar, de repente você declara, pô, vai cair na malha fina, vai chamar a atenção da Receita Federal, lógico. Se você agir de má fé, opa, então, continuando. Vou passar para vocês algumas dicas de como preencher a declaração de imposto de renda para evitar
ocorrência de pendência, né? Para que não tenha intercorrências com o fisco. Então vamos lá. Rendimentos tributáveis. Sempre declarar todos os rendimentos tributáveis, tanto se for de pessoa física como pessoa jurídica. Ou seja, você declarar todas as fontes pagadoras. Então declare todas, todas. Isso aqui é todas, pessoal? Todas. Então todas, independente se ela tem ou não retenção na fonte. Beleza? Na ficha de rendimentos dependentes. Então, desculpa, os rendimentos dependentes. Então, sempre quando você inclui um dependente, se ele tiver algum tipo de rendimento tributável, mesmo que esse rendimento não alcance em razão do limite daquela tributação, informa. Ah, mas ele é isento, tal, o quanto que ele recebe está isento de tributação. Não importa, você vai lá e vai declarar esses rendimentos do seu dependente, tá bom? Então, é como ele fala aqui, informar também seus rendimentos, ainda que os rendimentos não estejam alcançados na tributação em relação do limite estabelecido para a tabela de cálculo. Não importa. Não alcançou, mesmo que não alcançou, vai declarar, tá? É importante, senão é capaz de cair em pendência. As deduções, né? Verificar se estão em conformidade com a legislação vigente, observando que as despesas médicas devem corresponder a serviços efetivamente prestados e efetivamente pagos. Aqui uma atenção, informar recibos médicos inidôneos, configurem crime contra a ordem tributária. O infrator fica sujeito a uma multa de 150% e a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então, gente, muito cuidado, não tente enganar a Receita Federal. Ela vai avaliar se realmente você pagou, até porque se você está botando recibo médico e o médico do outro lado, ou o dentista, ou o fisioterapeuta que for, ele vai colocar do outro lado que recebeu de você. Se ele não colocar, você vai ter que explicar por que você então declarou esse valor, e aí você tem que ter o comprovante. Lembra que eu falei que tem que guardar o comprovante por 5 anos? Então, você vai ter que mostrar, a Receita Federal vai te chamar para você apresentar o comprovante de pagamento. E se você não tiver o comprovante de pagamento, você vai entrar nesse caso aqui de receber uma multa ou então uma pena de reclusão. Então, tome muito cuidado com isso. O carnê-leão. Recolher o carnê-leão sempre quando obrigatório, pois a falta do recolhimento está sujeita a multa isolada de 50% do valor do não recolhido, mesmo que tenha incluído os rendimentos sujeitos ao carnê-leão na declaração de ajuste anual ou que ainda não tenha sido apurado o imposto a pagar. Então, por isso que eu falo, você tem que utilizar o carnê-leão, principalmente em casos de aluguel que você recebe acima de R$ 1.900, ou então rendimentos que você tem que utilizar o carnê-leão. Então, mensalmente, se gerar um imposto, paga logo. Muito melhor do que você esperar para pagar no ano seguinte, porque, ó, tá vendo? Você está sujeito a multa isolada, mesmo que você for colocar agora no ano seguinte, junto com a declaração anual do IRPF, que aí vai gerar um imposto que você pagar com multa. Para que você vai pagar multa? Muito mais fácil você pagar mês a mês. Você não recebe o aluguel? Então, recebeu o aluguel no mês de janeiro, fevereiro já tem logo o imposto de renda, paga o imposto de renda, muito mais fácil. Você vai pagar menos imposto lá no final, que ó, você pode estar sujeito a essa multa isolada de 50%. Imagina, você pegar 50% do valor não recolhido, você vai pagar metade daquele valor que você deveria pagar. Então você está pagando 100 mais 50, 150. Olha aí o dinheiro que você está gastando à toa. Então, ter cuidado com isso. Sempre colocar o valor real das aquisições e alienações. Nunca colocar um valor diferente do que realmente você adquiriu ou que você alienou. Até porque você tem que recolher esse imposto de renda quando houver ganho de capital. Sempre está recolhendo ele, preste atenção nisso. Cuidados no preenchimento, pessoal. Erros mais frequentes no preenchimento. Digitação de campo de valores, né? Que aí, por exemplo, qual o erro? Você digita valores de forma incorreta, com mais de 2 casas decimais. Um exemplo, o programa ele não considera o ponto como separador de centavos. Por exemplo, você digitou 1234,56. Ele vai considerar isso aqui, ó. Na verdade, vai considerar como se fosse 123.456. Não o que você queria colocar, que seria 1.234,56. Então, o ponto não é separador de centavos, tá? Tome muito cuidado na digitar. Por isso que eu falo, erro de preenchimento, os mais comuns são na digitação. Muito cuidado, fiquem atentos, tá? Na ficha de rendimentos tributáveis, um erro muito comum, não informar o CNPJ das fontes pagadoras no campo apropriado. Então, se você tem que informar corretamente o CNPJ, pois esse dado, se não for informado de forma correta, a declaração não é gravada. Aí eu vou explicar para vocês a diferença entre aviso e erro. Lembra que eu falei lá no início do curso? Então, vou falar sobre aviso e erro.
Na ficha de rendimentos tributáveis, mais uma vez, um tipo de erro comum, tem que ter cuidado. Não relacionar todos os rendimentos tributáveis, deixando de formar rendimentos como proventos da aposentadoria, os recebidos em ações trabalhistas, isso é um erro comum. Então, a declaração com certeza ficará retida em malha fina. Então, vai aparecer lá a pendência dizendo, ó, tá pendente dessas informações. E aí você vai ter que retificar a declaração. Então, muito cuidado com isso. Na ficha, rendimento sujeito a tributação exclusiva. Um erro muito comum é você declarar prêmios de loteria e plano de capitalização na ficha de rendimentos tributáveis. Não, prêmios de loterias e plano de capitalização você tem que declarar na ficha de rendimentos sujeito a tributação exclusiva. Por quê? Porque esses dois tipos de recebimentos, eles já são tributados na fonte. Quando você recebe um prêmio de loteria, você já é descontado por uma alíquota definida em lei. E aí você não tem como ter benesse na dedução desse imposto. E também você não paga mais imposto. É único, é de uma só vez. O mesmo com plano de capitalização. É a mesma coisa. Então, cuidado. Tem que declarar na ficha rendimento sujeito a tributação exclusiva, não na rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Então, muito cuidado com isso. Vamos ver aqui a próxima. Vou limpar, deixa eu limpar aqui. Peraí. Isso. Estão sujeitos a tributação exclusiva, não deve ser informado na ficha, deve ser informado nessa ficha, e o imposto retido ele não é passivo de restituição, como eu falei. Então vamos continuar, galera, vamos limpar aqui, vamos continuar. Uma coisa importante, validação da declaração, galera. Que eu ia falar para vocês qual a diferença entre erro e aviso. Erros são inconsistências graves, eles impedem a gravação para a entrega da declaração. Existindo esse tipo de inconsistência, né, o programa ele vai emitir uma mensagem na gravação da declaração, informando que não será possível gravá-la e vai solicitar a correção, tá? Um exemplo de erro é quando você bota uma data de nascimento inválida. Esse é um tipo de erro. Já o aviso, eles são inconsistências, porém elas são menos significativas. Por quê? Porque você, ao contrário do erro, né, você pode gravar a declaração mesmo com a existência de aviso. Ele apenas avisa para você que tem uma inconsistência na informação, porém ela não, na verdade ela permite que você grave. Lá você pode gravar e entregar a declaração mesmo tendo esses avisos. Então é apenas só um avisozinho para você, ó, tem uma inconsistência dessa informação. Você quer corrigir? Tá, mas isso aí não impede de você gravar e encaminhar a declaração para a Receita Federal. Tá, beleza. Então um exemplo é o título, número do título eleitoral em branco, né? Então vou mostrar para vocês lá no programa como que é um exemplo disso aí. Lembra que eu falei sobre o triângulo vermelho e o triângulo amarelo? Então, é ele mesmo. Então, olha só, no nosso programa, se a gente olhar aqui no nosso lado esquerdo, lá na última opção de fichas da declaração, olha lá, verificar pendências. Então, quando a gente clica nela aqui, o que ela faz? Ela verifica as pendências que estão na nossa declaração. Aqui, ó. Ela, graças a Deus, é legal que ela bota o seguinte, qual o total de erros e de avisos. E avisa. O erro, que é o triângulo vermelho com uma exclamação em branco, avisa que impede a gravação da declaração para entrega à Receita Federal. Já o amarelo com exclamação em preto não impede a gravação da declaração. Então, você tem aqui a informação do contribuinte, ele está falando aqui, ó, que o campo título eleitoral não informado. Então, esse é apenas um aviso, você vai lá, clica nela, vai direto onde tem esse aviso, aí fala, se você quiser alterar, altera. Então, você altera aqui a informação, salvou, ela vai eliminar. Então, vamos voltar de novo para a tela de verificação de pendência. Data de nascimento deve ser compatível com a dependência. Então, vamos lá. Beleza. Então, data de dependência, viu? Até 21 anos. Eu botei que sou um cara que tem 40, então não tem como. Então, eu vou alterar para a data correta. Vamos imaginar que eu nasci em 2000. Vou dar OK. E aí, ele vai aparecer lá. Ele já automaticamente tirou, tá vendo? Já não tem mais o erro. Em vez de 4 erros, agora, de 5, agora tem 4 erros. Então, vamos lá. Nome da fonte pagadora não informada. Aí você tem que informar a fonte pagadora. Eu não vou informar porque aqui é só um exemplo. Então eu vou deletar essa fonte pagadora. E aí ele vai dizer que está sem essa pendência lá, tá vendo? Já tirou mais os erros. Então você vai corrigindo aqui os erros e os avisos. Aí quando tiver tudo OK, ele vai aparecer que não tem pendência alguma. Beleza? Bom que o programa ele te ajuda até a verificar se você fez alguma coisa de errado. Isso é muito interessante, muito bom. Então, vou voltar para a nossa apresentação. E aí, vamos continuar.